Este é o Canadá, o segundo maior país do mundo e o maior de toda a América, com uma área de quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Porém, sua população é de apenas 38 milhões de habitantes, o que é extremamente baixa em comparação com outras gigantes nações, como os Estados Unidos, com 333 milhões de habitantes, o Brasil com 217 milhões e a China com mais de 1,4 bilhões de habitantes. E se compararmos com outros países da América Latina, sua população é menor que a do México, Colômbia e Argentina, sendo nações extremamente menores. E o mais impressionante de tudo é que apenas o estado de São Paulo, no Brasil, e o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, é mais populoso do que todo o Canadá. E analisando um pouco mais o próprio país, iremos ver que 50% de sua população vive dentro desse círculo, onde está localizado a cidade de Toronto, Montreal e Ottawa, sendo ambas com mais de 1 milhão de habitantes, o que mostra o quanto a nação é mal povoada. E hoje vamos entender por que o território canadense é tão vazio. E para entendermos esse caso, teremos que analisar a posição geográfica do Canadá, sendo um país extremamente grande que faz fronteira apenas com os Estados Unidos. Isso mostra o quanto a região sul é tão populosa, pois nesta área há um comércio direto entre o Canadá com a maior economia do mundo, tornando o norte do país praticamente inabitável, com a nação mais próxima sendo a Groenlândia, onde quase não há interesses comerciais de ambos os países. E se houvesse alguma grande relação comercial, mesmo assim seria um problema, pois a região do norte do Canadá e a Groenlândia estão localizadas no Círculo Polar Ártico, que além de ser regiões extremamente frias, com uma temperatura média de -2 graus Celsius, a maior parte do oceano da região está congelado, o que torna impossível o tráfico marinho entre as duas nações. Porém, isso não acontece apenas com o Canadá, pois outras nações pertencentes ao Círculo Polar Ártico, como a Islândia, Noruega, Suécia e Finlândia, também possuem a maior parte de suas populações localizadas no sul. Isso acontece porque essas regiões banhadas pelo Mar Báltico são a divisa entre os países nórdicos com o resto da Europa, sendo possível o comércio direto entre diversas nações de todo o continente. Mas com o Canadá é exatamente a mesma coisa, porém com os Estados Unidos. Isso fez com que os canadenses não tivessem interesse em ocupar o norte do país. Devido a esse acontecimento, 80% dos canadenses vivem em até 160 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos. Porém, a região sul fica mais povoada ainda se entrarmos no contexto da colonização, quando os franceses, em 1554, desembarcaram na região leste do país, com foco em controlar o Golfo de São Lourenço, que até hoje é um ponto extremamente importante para a economia do Canadá, pois a partir dele havia uma entrada entre o Oceano Atlântico com o interior do país, o que foi fundamental para o desenvolvimento da nação, pois devido à era colonial, o principal comércio era o marítimo, e com a existência desse golfo, facilitava tanto os franceses quanto os britânicos de adentrarem ao país, ajudando o transporte e o comércio entre a colônia e suas metrópoles. Porém, havia um problema, pois as embarcações podiam chegar apenas até a cidade de Montreal. Isso acontece, pois nessa região há correntes marítimas muito fortes que não permitem a passagem de barcos e navios. Dessa forma, no ano de 1825, os canadenses inauguraram o Canal de Lachine, o que permitiu as embarcações adentrarem ao território, sendo o principal acesso a cidade de Toronto. Por isso, ambas as cidades de Toronto e Montreal se tornaram as maiores do país, sendo a população de Montreal estimada em 4.360.000 habitantes, e a cidade de Toronto estimada em 7 milhões de habitantes.
E ao longo do tempo, mais canais foram abertos, o que fez com que no final do século XX, os navios passarem livremente na região dos Grandes Lagos. Porém, há outros empecilhos que fazem o norte do país não desenvolver grandes cidades. Um deles é o escudo canadense, que é uma região que ocupa 49% do território do Canadá, sendo a maior parte o leste do país, que não é nada mais nada menos que uma região de rocha exposta, o que torna quase metade do território impossibilitado de desenvolver grandes civilizações. Já ao lado leste, temos a presença das montanhas rochosas, que cobre toda a região oeste do continente norte-americano, sendo as regiões montanhosas pouco povoadas, o que também acontece na América do Sul, porém com a Cordilheira dos Andes. Mas nesse caso, a região se torna inabitável devido ao deserto do Atacama, que tem a sua existência, pois as Cordilheiras dos Andes bloqueiam a entrada de nuvens de chuva, o que faz todo o deserto não ter nenhum milímetro de precipitação ao ano. Ou seja, as montanhas altas demais podem atrapalhar o povoamento em grande escala, tanto pela falta de chuva quanto pelo próprio relevo. Dessa forma, devido a todos esses empecilhos, os canadenses optaram em se estabelecer em locais onde tiveram maior disponibilidade de recursos essenciais para a sobrevivência, além de regiões com melhor clima e relevo para desenvolver grandes cidades. E com o crescimento de diversos centros urbanos ao sul, fez com que a maioria de seus imigrantes optassem em morar nessas metrópoles, devido a melhores salários, empregos e um alto padrão de vida, sendo o Canadá hoje o melhor país para se viver na América, com altos índices educacionais, expectativa de vida, além de uma renda per capita de $59 mil. Isso mostra que mesmo a nação possuindo problemas geográficos, ela pode sim se desenvolver, possuindo altos índices de bem-estar social e produtividade de sua população, algo muito parecido com a Austrália, sendo uma nação com diversos problemas geográficos que faz a nação ser extremamente seca, enquanto a geografia canadense faz o país ser extremamente frio. Mas ambas as nações atingiram um alto desenvolvimento, se tornando verdadeiras potências econômicas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e comentar sugestões para próximos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!